Bem-vindos mais uma vez, amigos do canal 1010. Dessa vez estou trazendo para vocês um vídeo que tem um caráter um pouco mais educativo, que é a respeito do COSC. Provavelmente eu vou trazer para vocês algumas informações que eu percebo que há muita dúvida a respeito do que é o COSC, algumas curiosidades que muito provavelmente alguns de vocês não devem saber, e até algumas opiniões pessoais do que hoje representa o COSC na indústria relojoeira suíça. Contar um pouquinho da história também, dos critérios usados, e começando pelo mais elementar de tudo, o que é COSC. Muito provavelmente vocês, no mínimo, já ouviram falar de que um relógio é COSC ou de que um relógio tem COSC. O que significa isso? COSC é uma sigla em francês de Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, o que significa, desculpem aliás meu francês de merde, mas significa literalmente Controle Oficial Suíço de Cronômetros. E o que é um cronômetro? O que ele certifica? Ele certifica de que o relógio é um relógio de alta precisão. Essa, inclusive, vocês que acompanham o canal há mais tempo já devem ter assistido os vídeos onde a gente explica exatamente o que significa cronômetro e qual a diferença de cronômetro para um cronógrafo. É uma diferença fundamental. Vou até repetir qual é essa dúvida. A diferença é que aquilo que normalmente nós chamamos de, pelo menos no jargão popular, chamamos de cronômetro, na verdade é um cronógrafo, que é aquele relógio que tem a função de você poder acionar o ponteiro, uma contagem parcial, normalmente um ponteiro de segundos, onde você aciona, ele faz uma contagem parcial, você pode parar e zerar. No linguajar popular chama-se isso de cronômetro, mas na verdade isso é um cronógrafo. O cronômetro, e isso inclusive é uma definição oficial, ela faz parte de uma norma que define o que é um cronômetro, tá? E exatamente isso, é um relógio de alta precisão. Então, só que o que é alta precisão? Como você mede isso e como você certifica isso? Aí começa a história do próprio COSC, em que anteriormente a 1973, que foi quando o COSC surgiu, e o COSC em si é uma organização, tá? Uma organização independente. Justamente essa é uma das partes mais fundamentais, de que essa medição, essa certificação não é feita pelo fabricante, mas sim por um órgão que é neutro e independente e governamental. Apesar do COSC em si ser uma empresa privada, ele é controlado por uma entidade do governo, que é como se fosse o nosso Inmetro. Então ele é controlado, a metodologia dele tem que ser controlada dessa maneira. Então a indústria sempre percebeu, a indústria suíça especialmente, sempre percebeu que você tem algum tipo de certificação ou selo, ou dá uma importância e valoriza o produto, garante que ele obedece a critérios rigorosos de qualidade e principalmente de precisão. Nem todos os certificados que existem para relógios são exatamente sobre precisão, inclusive um que provavelmente deve ser o segundo mais famoso certificado é o selo de Genebra, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é inclusive o mais antigo, ele data do século XIX. Ele é o mais antigo tipo de certificação para instrumentos de medição do tempo, literalmente relógios. E é curioso porque ele rege uma série de critérios de qualidade, de acabamento, de aparência, e ele não necessariamente diz respeito à precisão. Então, desde da popularização do relógio de pulso e as próprias competições de cronometria, que ocorriam na primeira metade e até, na verdade, a década de 1960, a primeira metade do século XX, até o fim da década de 1960, que a gente já contou um pouquinho da história também de como essas competições de cronometria acabaram com a famosa crise do quartzo. As marcas, não bastava você simplesmente ter a sua marca atrelada
a uma competição, mas você ter o seu produto que você vende no mercado atestando que ele tem aquela precisão que você promete. E isso era feito de maneira relativamente independente por diversos observatórios astronômicos, que historicamente são os institutos que detêm a hora correta, então era normal que essa certificação fosse feita por eles, como durante séculos foi feita a certificação, por exemplo, de cronômetros de marinha. E a necessidade de se reunir tudo isso num órgão só e que servisse a indústria inteira, foi aí que surgiu o COSC, nos moldes que nós conhecemos hoje. Eu tenho uma pequena colinha aqui que eu fiz justamente para que eu não perdesse nenhuma informação importante que eu poderia, no desenrolar da conversa, acabar esquecendo. Então, essa é a história do COSC. Ele foi fundado em 1973 e funciona até hoje. Existiam mais laboratórios, tá? Na verdade, qualquer relógio pode ser enviado para o COSC, mas ele basicamente atende a indústria suíça. Ele foi criado, inclusive, com apoio da Federação Suíça da Indústria Relojoeira, e ele já teve mais laboratórios do que tem hoje. Hoje os laboratórios são apenas 3, ele teve em vários cantões, hoje são apenas 3 laboratórios. Em Bienne, ainda é onde tem a maioria, eu acho inclusive que não é um laboratório só, mas deve ter acho que 2 em Bienne, e tem também, eu acho que ainda hoje tem em Neuchâtel e em Genebra. Esses laboratórios, eles são, como eu disse, toda a metodologia é regrada pelo Instituto Nacional, que é a espécie de um Inmetro suíço, que é o METAS. Eu também vou comentar um pouquinho sobre ele mais tarde, porque é uma nova certificação que a Omega decidiu utilizar e que não certifica apenas a precisão do relógio, mas alguns outros critérios. Aí já começa uma das curiosidades que pouca gente sabe, é que não existe um critério só, ou uma norma só para certificar o relógio. Existem 4 regras diferentes. Uma delas é a mais comum de todas, que a gente conhece, que é para relógios de pulso mecânicos, tá? Então, relógios automáticos ou corda manual de pulso. E existe uma subcategoria aí, que pouca gente sabe, que não dá nem para dizer hoje mais que ela é para relógios femininos, porque os relógios femininos também cresceram. Mas para mecanismos menores que 20 milímetros de diâmetro, ou a área equivalente, se ele for retangular não dá para falar em diâmetro, mas se ele for um mecanismo pequeno, com uma área equivalente a menor que 20 milímetros, ele tem uma certificação especial que é um pouco mais tolerante, porque é mais difícil você extrair precisão de um mecanismo menor. Isso é natural, isso é pura física e pura mecânica. Então pouca gente sabe, mas mecanismos abaixo... Hoje eu não consigo nem me lembrar de alguma marca que certifique mecanismos menores que 20 milímetros, mas existe essa norma. Ela é um pouquinho mais tolerante do que para o resto dos mecanismos. Existe ainda uma certificação para relógios de bolso. Tá? Ele existe ainda, os critérios naturalmente têm que ser diferentes. Curiosamente, a questão do relógio de bolso não é nem porque o mecanismo em si é diferente, mas a posição de uso dele é diferente do relógio de pulso. Isso é um dos principais calcanhares de Aquiles da precisão do relógio mecânico. Tá? Ele depende da ação da gravidade, é um dos principais fatores que alteram a precisão do relógio e que fazem com que ele não seja uma máquina absolutamente perfeita. Então, como o relógio de bolso funciona em posições diferentes, os critérios são diferentes também. Existe uma terceira certificação que é para relógios de mesa ou relógios estacionários de qualquer tipo, tá? Pode ser relógio de parede, etc., desde que ele use um órgão regulador semelhante. E uma quarta certificação também que para alguns ela é um pouco óbvia por uma razão específica, para outros muita gente nem sabe que existe, mas existe certificado COSC para relógios a quartzo. Se você é mais íntimo da marca Breitling, você já deve ter desconfiado e deve saber que a Breitling ela certifica 100% dos relógios dela. Então, há muitos anos já, todos os relógios Breitling, todos sem exceção, quartz ou mecânicos,
eles são certificados pelo COSC. Então tem inclusive aqui, por acaso, hoje não fiz mostrando o que eu tenho no pulso, mas no decorrer eu fatalmente falaria deles. Eu estou por acaso usando justamente um Breitling e um Chronomat com calibre B01, cronógrafo automático com certificado COSC, obviamente, o que demonstra que o fato do relógio ser cronógrafo é independente dele ser cronômetro, então ele pode ser um cronômetro e cronógrafo. E aqui também um Breitling também, que é quartzo e que também é certificado. No próprio mostrador dele diz bem claramente Chronometre Certifié, ou seja, cronômetro certificado. Uma das coisas importantes aí justamente é que você não pode, pelo menos a rigor, e é uma questão de lei, você não pode, você só tem o direito de colocar a inscrição cronometre ou qualquer coisa que diz respeito a isso. Não precisa ser exatamente cronometre, ou pode ser, você pode colocar em inglês ou francês, você pode colocar chronometer, você pode colocar como a Rolex faz. A Rolex escreve Officially Certified Chronometer, blá 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 blá. A Omega fez isso durante muitos anos nos Constellation, então era uma frase enorme dizendo. Você pode simplesmente escrever chronometer ou cronometre ou cronômetro oficial, cronômetro oficial. Você pode usar qualquer variação nesse sentido, mas você só pode usar se realmente seu relógio tivesse sido certificado pelo COSC. Então essa é uma das curiosidades. Os relógios a quartzo também podem receber. Os critérios obviamente são muito diferentes, porque a própria metodologia do teste tem que ser diferente, porque o que afeta a precisão de um relógio mecânico é diferente do que afeta a precisão de um relógio a quartzo. Uma das curiosidades, inclusive falando a respeito de que marcas utilizam o COSC, eu vou novamente usar uma colinha aqui para vocês terem uma ideia. Como vocês sabem também, a Rolex, hoje praticamente a Rolex sim, ela certifica todos os relógios dela. Até pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo, até cerca de 10 anos atrás, ela ainda tinha alguns, ou um pouco mais de 10 anos, tinha alguns modelos que não eram certificados, até por uma questão de precificação. Por exemplo, um caso que eu me lembro, o Submariner sem data, ele tinha um mecanismo um pouquinho diferente, e uma das diferenças também é o fato de que ele não era cronometer. Até ele virar o modelo de cerâmica, o Sub No Date não era cronometer. Uma curiosidade. Outros modelos também mais simples não eram certificados pelo COSC, mas hoje é padrão da Rolex. Inclusive, uma curiosidade é que todo mundo já deve ter ouvido falar que a Rolex produz praticamente 800 mil relógios por ano. 800 mil, exatamente isso que vocês ouviram. Embora a Rolex nunca tenha divulgado esse número, o COSC em si divulga os números. Os números eram públicos até alguns anos atrás, até que a indústria chegou num acordo de não divulgar mais, por algumas questões, inclusive estratégicas. Mas esse número de produção, esse volume de produção da Rolex foi revelado por causa dos números revelados pelo COSC. E a última informação, o último levantamento que se tem, o último número divulgado é de 2015, em que o campeão de peças certificadas é a Rolex, com exatamente 795.716 relógios. Em segundo lugar, a Omega, com 511 mil relógios, também é um número muito grande. A Omega tem cada vez mais, na última década, principalmente nos últimos 15 anos, depois da adoção plena dos mecanismos de manufatura da própria Omega, a ideia é que o mecanismo de manufatura fosse essencialmente um cronômetro, sem exceção, tá? Terceira colocada é a Breitling, com 147 mil, praticamente 148 mil relógios, o que deduz-se que seja exatamente a produção também da Breitling, tá? Em torno de quase 150 mil relógios, para vocês terem uma ideia, já que todos os relógios são certificados. Uma curiosidade, desses 148 mil relógios da Breitling, quase 29 mil eram quartz. Então fica aí mais uma curiosidade, você vê a quantidade de número. E hoje, na verdade, eu não consigo me lembrar, preciso me esforçar um pouco para me lembrar de alguma outra marca que
certifique relógios quartzo. Tá? Em terceiro lugar, e aí o volume cai bastante, está a Tissot com quase 97 mil unidades e a Mido com praticamente 50 mil. Alguns anos atrás a Mido já foi a terceira colocada, ela só ficava atrás da Rolex e da Breitling, porque a Mido, apesar de ser ainda uma marca apesar de ela ser uma marca, o posicionamento dela ainda de entrada no SWAT Group e para a média das marcas suíças, ela certifica muitos relógios. Isso, aliás, é uma das coisas que eu acho muito legais na Mido, é um dos motivos pelo qual é uma marca que eu respeito bastante. Não é uma marca muito popular, nem muito querida pela maioria do público, mas eu respeito muito porque eles sempre tiveram na linha deles cronômetros e os mais acessíveis possíveis. A Tissot começou a ter um pouco mais de modelos depois da adoção do Powermatic 80, onde muitos modelos COSC. E aí eu vou entrar na segunda parte do vídeo sobre o que eu acho a respeito disso e desse volume crescente de relógios certificados, principalmente em marcas de entrada. Continuando aí, a gente tem uma queda aí brutal nos volumes, nos próximos colocados, do quinto para baixo, que é a Tudor com 23 mil, Chopard 16 mil, Zenith 6.800, Panerai 6.200, Bremont, Ball, Karl F. Bucherer, Titone, Christopher Ward e Ulysse Nardin são as 10 mais certificadas. A décima colocada é o Ulysse Nardin com 2.500 peças. Então, esses são os números para vocês terem uma ideia da quantidade do volume de trabalho que o COSC tem. Diz-se, inclusive, não é uma informação oficial, mas já li isso em alguns lugares, de que um dos laboratórios em Bienne se ocupa única e exclusivamente da Rolex. Inclusive, uma questão estratégica, não sei se todos sabem, mas os mecanismos Rolex são feitos em Bienne. O resto do relógio e o headquarters da Rolex é em Genebra, mas os mecanismos são em Bienne e historicamente eles são feitos lá desde o tempo em que a Rolex SA e a Montreux Rolex eram duas empresas meio que separadas, entendeu? Então é isso. Já continue acompanhando a segunda parte, onde eu conto um pouco mais dessa história.